Olá, gente, bom dia. Deus abençoe todos nós, né? Que todos nós hoje possamos transmitir a paz do Senhor, possamos com a nossa vida, com o nosso olhar, com o nosso abraço, que todos nós hoje possamos ser mesmo ministros da paz de Jesus, porque a gente só pode dar aquilo que a gente tem. E que eu tenho certeza que todos nós que confiamos, que temos o nosso coração em Jesus, temos a paz que só Ele dá, que excede todo entendimento. Então, se estamos cheios da paz de Jesus, que hoje possamos ser transmissores, né, da paz de Deus por onde a gente passar, onde a gente estiver, que as pessoas possam chegar até nós e ser totalmente contagiadas pela paz de Cristo. Amém? Seja esse agente de paz hoje. Decida ser esse agente de paz. Hoje eu queria compartilhar com vocês no Salmo 49, hoje pela manhã quando estava em oração, nem era esse salmo que eu ia ler, né? Mas só que quando eu li esse primeiro versículo, eu falei, meu Deus, esse primeiro versículo que o salmista escreve, parece que ele está em cima de um carro de som, passando no meio das ruas, sabe? Com o microfone tentando falar com tanta força, tentando falar com tanta vontade que todos escutem, que me chamou muito a atenção. Olha só se você não entende assim como eu. No versículo 1. Ouve isso, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humilde, quer grande, todos ricos como pobre. Olha só que incrível, não parece que ele está gritando num alto-falante, que ele está naqueles carros de som, passando nas casas, passando nas ruas, porque aqui ele diz, todos os moradores do mundo, ouve isso. Aí ele diz, a minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Então ele está falando, ei, ouve isso aqui que eu estou falando, porque o que eu estou falando eu vivi. Ouve isso aqui, por favor, todos os moradores do mundo, ouve isso aqui, porque o que eu estou falando é com sabedoria e entendimento, é com causa, né, vivida. Aí ele diz lá no versículo 6, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Versículo 10. Porque vê que os sábios morrem, que perecem também o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. Olha só que interessante, até aqui ele está falando que todos vão morrer, né? Os sábios ou os loucos, os ricos ou os pobres, todos vão morrer. E aqui ele está falando que todos, ninguém vai levar nada dessa terra de bens. Todos nós vamos deixar os nossos bens a outros. Quer quem tenha muito ou quer quem tenha pouco ou quase nada. Ninguém vai levar coisas daqui da terra. A gente sempre vai deixar a outros. E aqui ele está falando, né, as pessoas que se gloriam na multidão das suas riquezas. E muitas das vezes essa multidão de riquezas não é apenas bens materiais. Às vezes a pessoa se apoia na multidão de riqueza, por exemplo, de ter um casamento bem estruturado. Aí se apoia nessa riqueza. De ter um emprego bem sucedido, se apoia nessa riqueza. De ter filhos saudáveis, se apoiam nessa riqueza. Tudo que você se apoia por ter algo rico, por ter algo vistoso, né? De ter algo que não precisa de tanto investimento, mais que aquela área tá legal. Se você se apoia naquilo, você está se apoiando em coisa errada, porque ele está falando que todos nós vamos morrer e que não vamos levar nada dessa terra. Então, que a gente venha entender o que ele está falando aqui, que o que a gente deve nos apoiar, confiar, é na vida eterna, é em Deus, é aquilo que é depois da morte. Que é bênção, sim, ser rico aqui na terra, é bênção ter riqueza, né? É bênção ter uma família rica, é bênção ter
um currículo rico. É bênção demais ter tudo isso, mas que a gente não venha se gloriar nisso, que a gente não venha depositar a nossa vida nisso, que a gente não venha confiar nisso, nessas coisas, consegue entender? Olha só como ele diz, quando uma pessoa se apoia em coisas assim. O seu versículo 11. O seu pensamento interior dentro da pessoa, ela mesma diz para ela mesma, é que as suas casas serão perpétuas. A pessoa que se apoia, que se gloria em coisas, nessas riquezas da terra, ela pensa que tudo isso vai ser perpétuo, vai durar para sempre. Não tem essa consciência de que todos nós vamos partir dessa terra. Não pensa nesse amanhã de eternidade. Então, muitas das vezes nós pensamos assim, muitas das vezes o nosso homem interior pensa que tudo, a nossa vida é só isso aqui, é viver para isso aqui, é viver para ser o melhor aqui na terra. Mas só que ele está aqui nos despertando que o nosso homem interior que pensa dessa forma está totalmente enganado. Por isso que ele está gritando aqui, ei, ouve todos os moradores do mundo, entenda isso. Que a nossa vida não é só isso aqui. Não se apoie, não se glorie nas riquezas dessa terra, nas bênçãos que você tem aqui nessa terra. Porque tudo isso vai passar, tudo isso vai ficar para alguém. Se o seu casamento é tão rico, é tão abençoado, um dia o seu marido, a sua esposa vai partir para a glória. E aí, se sua riqueza era o seu casamento, o que você vai ser quando o seu casamento, né, acabar nesse sentido, quando um ou outro partir e morrer? Você também vai morrer? Você vai perder o sentido da vida? Se a sua riqueza é seu filho, e se chegar o momento onde seu filho vai morrer? Se sua riqueza é seu pai, sua mãe, quando chegar o momento do seu pai e da sua mãe partir dessa terra? É isso que ele está querendo gritar aqui, que a gente venha entender que tudo isso aqui vai passar, mas que a gente não deve nos gloriar nessas coisas, que a gente não deve apoiar nossa confiança nessas coisas, nessa situação, nessas riquezas. Claro que a gente sim tem que estar junto em família, tem que amar filhos, tem que dar o melhor casamento possível, tem que construir-se em casa, tem que ter, né, bens materiais que ninguém vive aqui de vento, de amor, não é verdade? Mas o que ele está tentando alarmar é falando isso, ei, não confie, não deposite a sua vida nisso, deposite a sua esperança em Cristo. Tem entendimento que nós devemos guardar nossos tesouros no céu, que o ladrão não pega, a ferrugem não consome, que é eterno. Consegue entender? Olha só como ele termina de falar o versículo 11. E as suas habitações, de geração em geração, dão às suas terras o seu próprio nome. Sabe quando a gente anda ali naquelas lugares que tem muita fazenda e a gente vê o nome das fazendas, o nome das casas com o nome da pessoa? A pessoa entregou a sua vida de tal forma, aquele bem material, aquela casa, aquela chácara, aquele sítio, que depositou seu próprio nome na plaquinha, tem lá o nome da pessoa. Isso ele está falando que uma pessoa que age dessa forma está depositando sua vida naquele bem. E ele está falando isso, que não é bem assim, não faça dessa forma. Olha só no versículo 20. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem, é como ser um animal irracional. Porque o homem que tem honra, que tem riqueza, mas não tem entendimento, é uma pessoa, é um animal, é um ser irracional. E ele está alarmando para isso. Você pode sim ter honra, você pode sim ter riqueza, você pode sim ter uma multidão de riqueza, você pode sim, né, ter um casamento abençoado, ter filhos abençoados, ter um emprego abençoado. Você pode sim, é isso que Deus tem para nós. Mas o que ele está falando? Um homem que tem tudo isso, que tem honra, que tem essas bênçãos, mas não tem entendimento do céu, não tem entendimento eterno, não tem o entendimento que tudo isso vai passar. Esse homem é como um animal irracional, que vai perecer, que tudo isso vai perecer, vai acabar. Consegue entender? Deus aqui não quer que
a gente viva na miséria, viva no mendigando, que a gente tenha um casamento destruído, que a gente tenha filhos nas drogas, que a gente não honre pai e mãe. Não, não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós não devemos nos gloriar nisso, que nós não devemos depositar nossa vida nisso, que a gente não deve depositar confiança em homens, em coisas, em bens, mas que a nossa confiança é Jesus Cristo, que a nossa vida deve ser depositada no céu, que nosso tesouro maior deve ser buscar o reino de Deus, que nosso coração não deve estar tão cheio de coisas, mas que a gente deve ter o coração em paz, com entendimento. Tudo que nós temos, tudo que o Senhor colocar na nossa mão, a gente deve trabalhar, administrar com entendimento, com sabedoria que só Ele pode dar. Amém? Meditem direitinho nesse salmo, eu tenho certeza que o Senhor, que o Espírito Santo vai trazer clareza, porque é necessário a gente viver com entendimento. Sabe aquela frase daquela música? É preciso saber viver? Sim, é preciso saber viver. É preciso viver com entendimento. É preciso ser abençoado, ser honrado nessa terra com entendimento. Porque senão vamos parecer animais, né, irracionais, que Deus dá tanto e a gente joga fora, a gente desperdiça. Sabe aquelas histórias onde a gente vê aquele povo ganhando na loteria e de uma noite pro dia perdem tudo, viram até moradores de rua? Sim, porque depositaram a sua confiança naquilo ali, se acharam naquilo ali, mas não viveram aquilo ali com entendimento e pereceu, acabou, né? Então é isso que o Senhor, que a palavra quer falar conosco. Amém? Deus abençoe nossas vidas e que possamos viver as bênçãos do Senhor com entendimento. Fiquem na paz.